sangue gotejava do machado nas mãos trêmulas de Nat Turner, enquanto ele estava na porta da fazenda Travis, olhando para o corpo sem vida de seu senhor. Atrás dele, 6 outros homens escravizados esperavam na escuridão antes do amanhecer de 22 de agosto de 1831. Seus rostos sombrios com o conhecimento de que não havia mais volta. A rebelião que aterrorizaria a Virgínia e mudaria a história americana para sempre havia começado com um único golpe devastador. Mas este momento de violência não nasceu de uma raiva súbita. Foi o culminar de 31 anos de visões, orações e uma crença inabalável de que Deus o havia escolhido para tirar seu povo do cativeiro, custe o que custar. Antes de mergulharmos nesta intensa jornada, clique no botão de inscrição, curta o vídeo e comente abaixo o que mais te surpreende sobre a resistência dos escravos na América. Isso ajuda a história a alcançar mais pessoas. O ano de 1831 encontrou a América em uma encruzilhada que definiria seu futuro. No norte, a Revolução Industrial estava transformando cidades como Boston e Nova York em centros de manufatura e comércio, enquanto um crescente movimento abolicionista desafiava os fundamentos morais da escravidão. Mas no sul, o rei algodão reinava supremo, e 4 milhões de pessoas escravizadas trabalhavam sob um sistema que se tornara mais arraigado e brutal a cada década que passava. A Virgínia, berço de presidentes e do berço da liberdade americana, permaneceu paradoxalmente dependente da escravidão humana para manter sua economia e modo de vida. O condado de Southampton, Virgínia, estendia-se pela parte sudeste do estado como um mosaico de fazendas de tabaco, campos de algodão e densas florestas de pinheiros e carvalhos. O rio Nottoway serpenteava pelo condado, fornecendo transporte para mercadorias e uma fronteira natural entre as plantações. Esta era a terra do tabaco, onde grandes propriedades dominavam a paisagem e os escravos superavam os brancos em muitos distritos. A sede do condado de Jerusalém erguia-se como um símbolo da autoridade branca. Seu tribunal e cadeia servindo como lembretes do sistema legal que mantinha os negros acorrentados. Neste mundo de opressão e resistência, Nat Turner nasceu em 2 de outubro de 1800, na plantação de Benjamin Turner, no condado de Southampton. A plantação Turner espalhava-se por centenas de acres ao longo das margens do rio Nottoway. Sua casa principal, uma imponente estrutura de 2 andares que proclamava a riqueza construída sobre o trabalho escravo. Atrás da casa grande, fileiras de alojamentos de escravos estendiam-se em direção aos campos de tabaco. Estruturas rudes de madeira que abrigavam famílias inteiras em quartos únicos, sem janelas ou pisos adequados. A mãe de Nat, Nancy, era uma jovem nascida na África e transportada para a Virgínia como parte da horrível passagem do meio, que ceifou milhões de vidas. Ela carregava consigo as memórias da liberdade, as línguas de sua terra natal e uma determinação feroz de que seu filho nunca aceitaria a escravidão como sua condição natural. Nancy falou ao jovem Nat sobre a terra do outro lado do oceano, onde os negros governavam a si mesmos, onde nenhum senhor branco poderia comprar e vender seres humanos como gado. Seu pai, cujo nome se perdeu na história, era um escravizado que trabalhava nos campos de tabaco da plantação. Quando Nat ainda era uma criança pequena, seu pai fez uma tentativa desesperada de liberdade, escapando para a selva da Virgínia e desaparecendo para sempre. Alguns diziam que ele morreu nos pântanos. Outros acreditavam que ele chegou ao norte e à liberdade. Mas para o jovem Nat, a fuga de seu pai representava tanto a possibilidade de libertação quanto o terrível preço que a resistência poderia cobrar das famílias. A figura mais influente na vida inicial de Nat foi sua avó, velha Bridget, uma mulher cuja herança africana era profunda e cujos dons espirituais eram reconhecidos em toda a comunidade escravizada do condado de Southampton. Bridget possuía conhecimento de medicina herbal, praticava a adivinhação e servia como uma ponte entre a fé cristã que os senhores impunham e as tradições espirituais africanas que os escravos mantinham em segredo.
Ela reconheceu algo especial em seu neto desde seus primeiros anos. Essa criança tem a marca nela. A velha Bridget sussurraria para Nancy enquanto observava Nat, de 3 anos, brincando sozinho na terra fora dos alojamentos dos escravos. O menino desenhava símbolos estranhos na poeira, símbolos que se assemelhavam a letras e números, embora ninguém o tivesse ensinado a ler ou escrever. Ele olhava para o céu por horas, afirmando ver formas e figuras que outros não conseguiam perceber. Mais notavelmente, ele falava de eventos que haviam acontecido antes de seu nascimento, descrevendo pessoas e lugares com uma precisão que perturbava os adultos ao seu redor. A plantação Turner operava sob a supervisão relativamente branda de Benjamin Turner, um homem que se orgulhava de tratar seus escravos com o que considerava bondade. Ao contrário de alguns de seus vizinhos, Turner raramente usava o chicote, fornecia comida e roupas adequadas e até permitia que seus escravos realizassem cultos religiosos nas noites de domingo. Mas essa abordagem paternalista mascarava a brutalidade fundamental do sistema. Seres humanos permaneciam propriedade, sujeitos a serem comprados, vendidos ou separados de suas famílias a critério de seu senhor. O jovem Nat exibia uma inteligência que o diferenciava de outras crianças escravizadas. Aos 4 anos, ele de alguma forma havia aprendido a ler sozinho, uma habilidade que não era apenas rara entre os escravos, mas de fato ilegal na Virgínia. A descoberta de sua alfabetização causou sensação na plantação. A esposa de Benjamin Turner, Elizabeth, demonstrou um interesse especial na criança precoce, permitindo-lhe acesso à biblioteca da plantação e incentivando sua leitura da Bíblia. Essa educação incomum provou ser uma faca de 2 gumes. Por um lado, a capacidade de Nat de ler e escrever deu-lhe acesso a um conhecimento negado à maioria dos escravos. Ele devorou a Bíblia, particularmente as histórias do Antigo Testamento de Moisés, tirando os israelitas do cativeiro, e Davi matando Golias. Essas histórias de rebelião divinamente sancionada contra a opressão falavam diretamente ao seu crescente senso de missão. Por outro lado, sua educação o tornou agudamente consciente da lacuna entre os princípios cristãos, sobre os quais lia, e a realidade da escravidão que o cercava. A contradição entre o ensinamento cristão e a realidade escravista tornou-se a tensão central na jovem vida de Nat. Todo domingo ele ouvia pregadores brancos explicarem que a escravidão era a vontade de Deus, que os escravos deveriam ser obedientes a seus senhores como seriam ao próprio Cristo. Mas quando ele lia a mesma Bíblia que esses pregadores citavam, ele encontrava uma mensagem totalmente diferente. Ele leu sobre Moisés confrontando o faraó com a demanda de "deixe meu povo ir", sobre as crianças hebreias recusando-se a curvar-se a ídolos falsos, sobre o próprio Jesus expulsando os cambistas do templo com um chicote. Quando Nat entrou na adolescência, sua reputação como pregador e profeta começou a se espalhar por toda a comunidade escravizada do condado de Southampton. Ele realizava reuniões de oração secretas no meio da floresta, longe dos olhos curiosos dos capatazes brancos. Essas reuniões combinavam a adoração cristã com práticas espirituais africanas, criando uma forma sincrética de religião que dava aos escravos força para suportar seu sofrimento diário, mantendo viva a esperança da libertação final. As visões que haviam marcado a infância de Nat intensificaram-se durante sua adolescência. Ele experimentaria o que mais tarde descreveria como comunicações diretas de Deus. Revelações que lhe chegavam durante a oração, o trabalho ou até mesmo o sono. Em uma das mais significativas dessas visões, ele viu espíritos brancos e espíritos negros engajados em batalha, e o sol escureceu. O trovão rolou nos céus, e o sangue fluiu em riachos. O significado parecia claro para ele. Deus estava preparando uma grande guerra entre as raças, e Nat havia sido escolhido para servir como seu instrumento. Essas experiências místicas não eram incomuns entre os escravos, que frequentemente encontravam na êxtase religiosa uma fuga temporária das duras realidades do cativeiro. O segundo grande despertar, um movimento de avivamento religioso que varreu a América no início dos anos 1800,
teve um impacto profundo nas comunidades escravizadas. Pregadores batistas e metodistas, tanto negros quanto brancos, enfatizavam a revelação pessoal, a adoração emocional e a promessa de salvação para todos os crentes, independentemente da raça. Essa teologia igualitária forneceu uma base teológica para questionar a hierarquia racial que justificava a escravidão. Mas as visões de Nat iam além das experiências religiosas típicas. Elas eram específicas, detalhadas e consistentemente focadas em temas de libertação e julgamento divino. Ele começou a se ver não apenas como um pregador, mas como um profeta na tradição bíblica, chamado por Deus para tirar seu povo do cativeiro, assim como Moisés havia tirado os israelitas do Egito. Esse senso de missão divina cresceria mais forte a cada ano que passava, culminando eventualmente na crença de que Deus o havia escolhido para iniciar uma guerra de libertação contra todo o sistema escravista. As condições econômicas e sociais no condado de Southampton durante a juventude de Nat criaram uma tempestade perfeita para a rebelião. A população escravizada do condado cresceu rapidamente, atingindo quase 8.000 pessoas em 1830, mais da metade da população total. Muitas plantações estavam lutando financeiramente devido ao esgotamento do solo e à concorrência das regiões produtoras de algodão mais ao sul. Essa pressão econômica levou a um tratamento mais duro dos escravos e aumentou a probabilidade de as famílias serem desfeitas pela venda. A composição demográfica do condado de Southampton também era significativa. Ao contrário das áreas de plantações mais ao sul, onde os escravos viviam em grandes propriedades com centenas de outras pessoas acorrentadas, muitos dos escravos de Southampton viviam em pequenas fazendas com apenas alguns outros escravos. Essa população dispersa criava oportunidades de comunicação e coordenação entre as plantações, à medida que os escravos se moviam entre as propriedades para visitar membros da família, participar de serviços religiosos ou realizar trabalho para diferentes senhores. A presença de uma substancial população negra livre no condado de Southampton adicionava outra camada de complexidade à dinâmica racial. Cerca de 1.700 pessoas livres de cor viviam no condado, trabalhando como artesãos, pequenos agricultores e trabalhadores. Alguns haviam comprado sua própria liberdade. Outros haviam sido alforriados por seus senhores e ainda outros eram descendentes de famílias negras livres que viviam na Virgínia desde o período colonial. Esses residentes negros livres serviram como prova viva de que alternativas à escravidão existiam. E eles frequentemente mantinham laços familiares e sociais com pessoas escravizadas. A própria situação familiar de Nat refletia essas relações complexas. Quando Benjamin Turner morreu, em 1810, Nat foi herdado pelo filho de Turner, Samuel, mas a família enfrentou dificuldades financeiras que levaram Nat a ser alugado para outros plantadores no condado. Essa prática de alugar escravos era comum na Virgínia, permitindo que os senhores obtivessem renda de sua propriedade humana, ao mesmo tempo em que dava aos escravos experiência em diferentes plantações e contato com uma rede mais ampla de potenciais aliados. Durante esses anos de aluguel, Nat trabalhou para vários senhores diferentes em todo o condado de Southampton. Ele passou um tempo na plantação de Thomas More, onde serviu como trabalhador rural e pregador, conduzindo serviços religiosos para a comunidade escravizada. Ele também trabalhou para Giles Rhee, um capataz severo que o submeteu ao tipo de tratamento brutal que ele havia sido poupado na plantação Turner. Essas experiências expuseram Nat a todo o espectro da crueldade da escravidão e o convenceram de que o sistema nunca poderia ser reformado por dentro. Foi durante seu tempo com Thomas More que Nat experimentou o que ele considerou sua visão religiosa mais significativa. Enquanto trabalhava sozinho nos campos, ele alegou ouvir uma voz falando com ele do céu. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A voz prosseguiu, revelando que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Uma passagem bíblica que Nat interpretou como uma profecia sobre a próxima inversão da hierarquia racial na América. Esta revelação
foi seguida por uma série de sinais sobrenaturais que Nat acreditava que confirmavam sua missão divina. Ele afirmou ter descoberto gotas de sangue em talos de milho nos campos, caracteres hieroglíficos escritos em folhas e outros fenômenos milagrosos que ele interpretou como mensagens de Deus. Se essas experiências foram visões místicas genuínas, manifestações psicológicas de estresse extremo ou afirmações calculadas projetadas para construir sua autoridade como líder religioso, elas tiveram um impacto profundo nos seguidores de Nat e em seu próprio senso de destino. Em 1825, aos 25 anos, Nat Turner havia se estabelecido como um dos pregadores mais influentes na comunidade escravizada do condado de Southampton. Ele sabia ler e escrever fluentemente, possuía um conhecimento enciclopédico da Bíblia e demonstrava habilidades carismáticas de liderança que atraíam seguidores de plantações de toda a região. As autoridades brancas começaram a notar suas atividades, reconhecendo que um pregador escravo educado e influente representava uma ameaça potencial à estabilidade do sistema escravista. O batismo que Nat realizou para um homem branco chamado Ethel T. Brantley, em 1825, criou sensação em todo o condado de Southampton e demonstrou sua crescente confiança em desafiar as fronteiras raciais. Brantley, um pobre agricultor branco que havia experimentado uma conversão religiosa, buscou o batismo de Nat porque acreditava que o pregador escravo possuía genuína autoridade espiritual. O espetáculo de um homem negro batizando um homem branco no rio Nottoway atraiu centenas de observadores e indignou os supremacistas brancos que o viam como uma inversão perigosa da ordem racial. Esse incidente marcou um ponto de virada no relacionamento de Nat com as autoridades brancas e em sua própria compreensão de sua missão. O fato de um homem branco ter reconhecido sua autoridade espiritual convenceu Nat de que Deus estava começando a trabalhar através dele em preparação para uma missão maior. A reação hostil da comunidade branca demonstrou que eles reconheciam as implicações subversivas de sua liderança religiosa. Conforme a década de 1820 progredia, Nat começou a experimentar visões mais explicitamente políticas e violentas. Ele alegou ver anjos negros e brancos lutando no céu, com os anjos negros saindo vitoriosos. Ele interpretou um eclipse solar em 1831 como um sinal de que o tempo para a ação se aproximava. Mais significativamente, ele começou a acreditar que Deus o estava chamando para organizar a resistência armada contra o sistema escravista. Seguindo o exemplo dos heróis bíblicos, cujas histórias haviam moldado sua cosmovisão, a decisão de passar da pregação para a rebelião não foi fácil para Nat. Ele passou meses em oração e contemplação buscando confirmação de que a violência era de fato parte do plano de Deus para a libertação. Ele consultou outros pregadores escravos e líderes espirituais, alguns dos quais apoiaram sua visão, enquanto outros pediram cautela. Ele estudou a Bíblia em busca de passagens que pudessem justificar a resistência armada, encontrando inspiração em histórias de guerra divinamente sancionada contra governantes opressores. No início de 1831, Nat havia tomado sua decisão. As visões, os sinais e a convicção interna o haviam convencido de que Deus o estava chamando para liderar uma guerra de libertação contra o sistema escravista do condado de Southampton e além. Ele começou a identificar potenciais seguidores, homens que compartilhavam suas convicções religiosas e sua determinação de atacar pela liberdade, independentemente das consequências. A rebelião que aterrorizaria o Sul e mudaria a história americana estava prestes a começar. O jovem que havia desenhado símbolos misteriosos na terra tornara-se um homem que acreditava ter sido escolhido por Deus para uma missão sagrada. O pregador que batizara um homem branco em desafio à hierarquia racial estava se preparando para liderar a rebelião de escravos mais sangrenta da história americana. A jornada de Nat Turner, de criança talentosa a líder revolucionário, refletia as contradições impossíveis de uma sociedade que proclamava liberdade e justiça para todos, enquanto mantinha milhões em cativeiro. Nos alojamentos dos escravos do condado de Southampton,
Orações sussurradas e reuniões secretas estavam se construindo em direção a uma explosão que abalaria os fundamentos da escravidão americana. O profeta estava pronto para se tornar um guerreiro, e a palavra de Deus estava prestes a ser escrita em sangue na paisagem da Virgínia. O catalisador que transformou Nat Turner de pregador contemplativo em líder revolucionário veio em 12 de fevereiro de 1831, quando um eclipse solar escureceu os céus sobre o condado de Southampton. Enquanto a lua consumia lentamente o sol, projetando um crepúsculo misterioso sobre a paisagem da Virgínia, Nat estava nos campos de tabaco de Joseph Travis, observando o que ele acreditava ser um sinal divino. As pessoas escravizadas ao seu redor sussurravam temerosas sobre a escuridão não natural. Mas Nat viu algo diferente no fenômeno celestial, uma confirmação de que o tempo para a ação finalmente havia chegado. Este é o sinal que eu estava esperando. Ele sussurrou para si mesmo, seus olhos fixos no sol escurecido. Por meses, ele havia buscado confirmação divina para a missão violenta que parecia chamá-lo. O eclipse forneceu essa confirmação com clareza surpreendente. Na tradição bíblica, eclipses e outros eventos astronômicos eram frequentemente interpretados como mensagens de Deus, avisos de um julgamento iminente ou chamados à ação profética. Para Nat, este eclipse significava que a paciência de Deus com o sistema escravista finalmente havia chegado ao fim. O eclipse solar de fevereiro de 1831 foi visível em grande parte do leste dos Estados Unidos, mas em nenhum lugar carregou implicações mais ominosas do que nos alojamentos de escravos do condado de Southampton. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade escravizada de que seu pregador profeta havia interpretado o eclipse como um mandato divino para a libertação. Reuniões de oração secretas na floresta ganharam nova urgência enquanto Nat começava a compartilhar sua visão de uma guerra iminente entre as forças do bem e do mal. Mas traduzir a visão divina em rebelião prática exigia planejamento cuidadoso e pensamento estratégico. Nat entendeu que rebeliões de escravos bem-sucedidas eram extraordinariamente difíceis de organizar e executar. As conspirações fracassadas de Gabriel Prosser na Virgínia em 1800 e Denmark Vesey na Carolina do Sul em 1822 resultaram em execuções em massa e aumento das restrições aos escravos em todo o Sul. Qualquer tentativa de rebelião enfrentaria probabilidades esmagadoras. Armas superiores, organização militar e o poder total dos governos estaduais e federais comprometidos em preservar a escravidão. O primeiro desafio foi o recrutamento. Nat precisava identificar homens escravizados que possuíssem tanto a coragem para a resistência violenta quanto a discrição para manter os planos de rebelião em segredo até o momento da ação. Isso exigia uma avaliação cuidadosa de caráter, convicção religiosa e motivação pessoal. Ele começou com homens que conhecia há anos por meio de seu ministério de pregação. Indivíduos que haviam demonstrado tanto dedicação espiritual quanto uma raiva latente pelas injustiças da escravidão. Henry Porter tornou-se o primeiro e mais confiável tenente de Nat. Porter era um homem grande e forte, na casa dos 30 anos, que trabalhava como trabalhador rural na plantação de Nathaniel Francis. Ao contrário de Nat, Porter não sabia ler nem escrever, mas possuía habilidades de liderança naturais e inspirava respeito entre os trabalhadores escravos. Mais importante, Porter compartilhava o fervor religioso de Nat e sua convicção de que Deus sancionava a resistência violenta contra a opressão. Durante reuniões secretas na floresta, Porter ouvia atentamente enquanto Nat explicava sua interpretação de passagens bíblicas sobre a guerra divina, concordando e oferecendo suas próprias ideias sobre táticas militares práticas. Nelson Williams representou outra adição crucial à conspiração. Williams era um carpinteiro habilidoso que viajava entre as plantações em todo o condado de Southampton, fornecendo-lhe conhecimento detalhado da geografia, defesas e população da área. Seu trabalho de carpintaria lhe dava acesso a ferramentas que poderiam servir como armas, e sua mobilidade permitia que ele servisse como mensageiro entre potenciais conspiradores em diferentes plantações. Williams também era casado com uma mulher livre de cor,
o que lhe dava motivação adicional para lutar por um futuro onde todos os negros pudessem viver em liberdade. Sam Francis, outro recruta inicial, trouxe diferentes habilidades para a conspiração. Francis trabalhava como ferreiro na plantação de seu senhor, o que lhe proporcionava conhecimento de metalurgia e acesso a ferramentas de ferro que poderiam ser transformadas em armas. Ele também era conhecido por sua inteligência e pensamento estratégico, qualidades que se mostrariam essenciais no planejamento da complexa logística de uma rebelião em várias plantações. Francis havia experimentado a crueldade particular de ser separado de sua família por venda, dando-lhe razões pessoais para odiar o sistema escravista que iam além de conceitos abstratos de justiça. O processo de recrutamento exigiu meses de conversas cuidadosas e preparação espiritual. Nat abordava potenciais conspiradores durante os serviços religiosos, avaliando sua receptividade a ideias revolucionárias através de uma linguagem cuidadosamente codificada. Ele falava de Moisés tirando os israelitas do cativeiro, enfatizando a disposição de Deus de usar a violência contra os exércitos de Faraó. Ele faria referência a Jesus expulsando os cambistas do templo, argumentando que a raiva justa poderia justificar a ação forçada contra sistemas malignos. Aqueles que demonstrassem interesse seriam convidados para conversas privadas, onde Nat poderia avaliar seu compromisso mais diretamente. Ele descreveria suas visões em detalhes, explicando como Deus lhe havia revelado a necessidade da resistência armada. Ele testaria sua coragem fazendo perguntas hipotéticas sobre sua disposição de morrer pela liberdade. Mais importante, ele avaliaria sua capacidade de manter o sigilo, já que a descoberta da conspiração significaria a morte para todos os envolvidos. A preparação psicológica de seus seguidores provou ser tão importante quanto o planejamento estratégico. Nat compreendia que pedir aos escravos que participassem de uma rebelião violenta significava pedir-lhes que superassem uma vida inteira de condicionamento projetado para criar submissão e docilidade. Desde a infância, os escravos eram ensinados que a resistência era inútil e que a rebelião significava morte certa. As brutais punições infligidas àqueles que desafiavam a autoridade branca serviam como lembretes constantes das consequências da resistência. Para superar esse condicionamento psicológico, Nat dependia fortemente da inspiração religiosa e do precedente bíblico. Ele conduzia longas sessões de oração, onde os participantes buscavam orientação e força divina para a missão que se aproximava. Ele liderava estudos detalhados de passagens do Antigo Testamento, descrevendo os mandamentos de Deus aos israelitas para guerrear contra seus opressores. Ele enfatizava que sua rebelião não seria meramente política, mas fundamentalmente espiritual, uma guerra santa contra as forças do mal que mantinham seu povo em cativeiro. Nat também trabalhou para construir a confiança prática entre seus seguidores, compartilhando seu conhecimento de táticas militares, obtido da leitura de relatos históricos e manuais militares na biblioteca de seu mestre. Ele estudou a Revolução Americana, particularmente as táticas de guerra de guerrilha usadas pelas milícias coloniais contra as tropas regulares britânicas. Ele analisou a bem-sucedida rebelião de escravos que criou a nação independente do Haiti, aprendendo sobre as estratégias que permitiram aos escravos derrotar exércitos europeus e estabelecer seu próprio governo. Os desafios logísticos de organizar uma rebelião em várias plantações eram imensos. A comunicação entre diferentes plantações tinha que ser mantida sem levantar suspeitas dos capatazes brancos. Armas tinham que ser adquiridas e escondidas sem detecção. O momento da rebelião tinha que ser coordenado para que ataques simultâneos pudessem evitar um aviso antecipado às autoridades brancas. Mais criticamente, os rebeldes precisavam de um plano estratégico que lhes desse alguma chance de sucesso contra a esmagadora superioridade militar de seus oponentes. A estratégia de Nat evoluiu gradualmente nos meses seguintes ao eclipse de fevereiro. Inicialmente, ele imaginou uma rebelião que começaria no condado de Southampton e depois se espalharia por toda a Virgínia e além, abrangendo em última instância todos os escravos do sul. Essa visão grandiosa refletia tanto sua convicção religiosa de que Deus garantiria a vitória,
quanto sua compreensão incompleta das dificuldades práticas envolvidas na coordenação de uma revolta tão massiva. À medida que o planejamento progredia, porém, Nat começou a desenvolver uma estratégia mais realista e focada. A rebelião começaria com ataques surpresa a plantações isoladas, matando os residentes brancos e apreendendo armas e cavalos. Os rebeldes, então, se moveriam rapidamente de plantação em plantação, libertando os escravos e incorporando recrutas dispostos em seu crescente exército. O objetivo final seria alcançar a sede do Condado de Jerusalém, onde poderiam capturar o arsenal e estabelecer uma base para a resistência prolongada. A escolha de Jerusalém como alvo da rebelião foi tanto prática quanto simbólica. A cidade continha o principal arsenal do condado, proporcionando acesso a armas de grau militar que seriam essenciais para uma resistência sustentada. Também abrigava o tribunal e a cadeia, símbolos do sistema legal que mantinha a escravidão. Em um nível mais profundo, o nome Jerusalém tinha um profundo significado bíblico para Nat, representando a cidade santa que seria libertada pelo povo escolhido de Deus. Se esta história está te prendendo, não se esqueça de curtir o vídeo e comentar o que você faria no lugar do protagonista. Assine para mais narrativas poderosas de luta e sobrevivência. O momento da rebelião exigia uma consideração cuidadosa de múltiplos fatores. Nat precisava escolher um momento em que as autoridades brancas estivessem menos preparadas para a resistência e quando o número máximo de escravos estivesse disponível para se juntar à revolta. Ele estudou os ritmos sazonais da vida nas plantações, identificando períodos em que os senhores estariam ausentes e os capatazes distraídos. Ele monitorou os movimentos das unidades da milícia local e das tropas federais, procurando janelas de oportunidade em que a resposta militar seria atrasada. A data finalmente escolhida, 22 de agosto de 1831, refletia esse pensamento estratégico. Agosto era a época da colheita, o que significava que muitos escravos estariam trabalhando juntos nos campos, em vez de espalhados por diferentes tarefas. O calor do verão dificultaria o movimento rápido das unidades militares brancas. Mais importante, muitas famílias brancas tradicionalmente viajavam em agosto para escapar do calor opressor, reduzindo o número de potenciais defensores em plantações individuais. A aquisição de armas representou um dos maiores desafios da conspiração. A lei da Virgínia proibia estritamente que os escravos possuíssem armas de fogo, e as penalidades por possuí-las eram severas. No entanto, a vida na plantação exigia várias ferramentas que podiam servir como armas: machados, machadinhas, facas, foices e outros implementos. Nat instruiu seus seguidores a identificar e garantir o acesso a tais ferramentas sem levantar suspeitas. Sam Francis, o ferreiro, desempenhou um papel crucial na preparação de armas. Ele começou a fabricar lanças e piques rudimentares a partir de implementos agrícolas, criando armas que poderiam ser eficazes em combate próximo. Ele também identificou ferramentas da plantação que poderiam ser rapidamente convertidas em armas quando a rebelião começasse. Nelson Williams, o carpinteiro, localizou machados e martelos que poderiam servir a propósitos duplos, como ferramentas de construção e armas de guerra. Os rebeldes também planejavam apreender armas de fogo das casas de seus senhores durante os ataques iniciais. A maioria das casas de plantação continha rifles de caça, pistolas e espingardas que poderiam fornecer aos rebeldes um poder de fogo significativo se capturados rapidamente. Nat estudou o layout das casas nas plantações-alvo, identificando onde as armas eram tipicamente armazenadas e planejando operações de apreensão rápida. O treinamento para combate teve que ser conduzido com extremo sigilo. Os conspiradores não podiam praticar com armas reais ou conduzir exercícios militares que pudessem alertar as autoridades brancas. Em vez disso, eles contavam com discussões de táticas durante reuniões religiosas e instrução individual de Nat, que compartilhava o conhecimento adquirido em suas leituras de histórias militares. Eles praticavam mover-se silenciosamente pelas florestas, comunicando-se com sinais de mão e coordenando ações simultâneas. A preparação psicológica para a violência
representou talvez o maior desafio enfrentado pelos conspiradores. A maioria dos homens que Nat recrutou nunca havia se envolvido em confronto físico com pessoas brancas, tendo sido condicionados desde a infância a evitar qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como ameaçador ou agressivo. A ideia de realmente matar homens, mulheres e crianças brancas exigia uma transformação psicológica fundamental que ia contra anos de socialização. Nat abordou esse desafio por meio de uma intensa doutrinação religiosa projetada para enquadrar a violência vindoura como divinamente ordenada e não criminosa. Ele conduziu extensos estudos bíblicos, focando em passagens onde Deus comandava os israelitas a guerrear contra seus inimigos, sem mostrar misericórdia a homens, mulheres ou crianças. Ele enfatizou que sua rebelião não seria motivada por ódio pessoal, mas pela obediência à vontade de Deus e pelo compromisso de libertar seu povo da escravidão. Ele também trabalhou para desumanizar seus alvos brancos, enfatizando as crueldades sistemáticas da escravidão. Ele lembrou seus seguidores de famílias desmembradas pela venda, de mulheres sexualmente abusadas por senhores, de homens esgotados até a morte nos campos, de crianças nascidas na escravidão sem esperança de liberdade. Ele argumentou que aqueles que participaram e se beneficiaram de tal sistema haviam perdido o direito à misericórdia ou compaixão. Os últimos meses antes da rebelião viram uma preparação intensiva em várias frentes. As reuniões secretas tornaram-se mais frequentes à medida que Nat refinava os planos táticos e fornecia as instruções finais aos seus seguidores. O grupo central de conspiradores expandiu-se para incluir recrutas adicionais, embora Nat tivesse o cuidado de limitar o conhecimento de planos específicos aos seus tenentes mais confiáveis. Redes de comunicação foram estabelecidas para coordenar o início simultâneo da rebelião em várias plantações. Nat passava períodos cada vez mais longos em oração e meditação, buscando a confirmação final de que estava seguindo a vontade de Deus. Ele experimentou visões adicionais que interpretou como um encorajamento divino para a missão que se aproximava. Em um sonho particularmente vívido, ele afirmou ver um anjo colocando uma espada em sua mão enquanto o comandava a matar seus inimigos com suas próprias armas. Tais visões reforçaram sua convicção de que a rebelião vindoura não era meramente uma empreitada humana, mas uma intervenção divina na história. O custo psicológico de planejar um empreendimento tão monumental e perigoso começou a se manifestar no comportamento de Nat. Aqueles que o conheciam notaram que ele havia se tornado mais recluso e intenso, passando longas horas sozinho e falando em termos cada vez mais apocalípticos sobre o julgamento vindouro. Sua pregação assumiu temas mais sombrios ao enfatizar a ira de Deus contra os opressores de seu povo e a necessidade de redenção violenta. Em meados do verão de 1831, todas as peças estavam no lugar para a rebelião que aterrorizaria a Virgínia e enviaria ondas de choque por todo o sul americano. Nat havia reunido um grupo central de seguidores dedicados, desenvolvido planos táticos detalhados e se preparado psicologicamente para a violência que estava por vir. As armas foram identificadas e prontas para serem apreendidas. Os alvos foram selecionados e estudados, e o momento foi cuidadosamente escolhido para o máximo impacto. Na noite de 21 de agosto de 1831, Nat Turner reuniu seus conspiradores mais próximos na floresta perto da plantação Travis para sua última reunião antes do início da rebelião. Henry Porter, Nelson Williams, Sam Francis e outros 3 seguidores de confiança ouviram enquanto seu líder fornecia instruções de última hora e oferecia orações por proteção divina na batalha que se aproximava. Amanhã, Nat lhes disse, sua voz firme apesar da magnitude do que estava propondo. Começamos o trabalho que Deus nos deu para fazer. Atacaremos rapidamente e sem misericórdia, mostrando aos nossos inimigos a mesma compaixão que eles mostraram ao nosso povo por mais de 200 anos. Alguns de nós podem morrer nesta empreitada, mas nossas mortes não serão em vão se ajudarem a quebrar as correntes que prendem nossos irmãos e irmãs. Os homens deram as mãos em oração, pedindo a Deus que fortalecesse sua determinação
e guiasse suas ações nas horas seguintes. Ao se separarem para retornar aos seus aposentos e se prepararem para o assalto do amanhecer, cada um carregava consigo o conhecimento de que estava prestes a participar de um dos atos de resistência mais significativos da história americana. O pregador havia se tornado um general. As reuniões de oração haviam se tornado conselhos de guerra. E o sonho de libertação estava prestes a se tornar uma realidade aterrorizante. O menino que antes desenhara símbolos misteriosos na terra havia se tornado um homem pronto para escrever sua mensagem de liberdade em sangue pela paisagem da Virgínia. Amanhã traria a revolução, e Nat Turner estava pronto para cumprir o que ele acreditava ser seu destino divino como libertador de seu povo. Os primeiros raios de 22 de agosto de 1831 pintaram o céu da Virgínia de um carmesim profundo, enquanto Nat Turner se esgueirava pela escuridão antes do amanhecer em direção à fazenda, que se tornaria o cenário inicial da mais sangrenta rebelião de escravos da América. A plantação Travis jazia silenciosa sob um cobertor de umidade de verão, seus edifícios de madeira branca fantasmagóricos sob a luz da lua minguante. Joseph Travis, o homem que agora possuía Nat, após uma série de heranças e vendas, dormia pacificamente dentro da casa principal, sem saber que seu escravo de confiança se aproximava com um machado em suas mãos trêmulas e a revolução em seu coração. Nat parou na porta da cozinha, seus dedos apertados no cabo de madeira da ferramenta agrícola que se tornaria um instrumento de libertação e terror. Atrás dele, nas sombras, 6 outros homens escravizados esperavam seu sinal. Henry Porter com sua estrutura maciça e lealdade inabalável. Sam Francis carregando ferramentas de sua ferraria. Nelson Williams, cujo trabalho de carpintaria havia fornecido inteligência crucial sobre seus alvos. Chegara o momento de transformar meses de oração, planejamento e preparação em ação decisiva. A porta rangeu suavemente enquanto Nat a abria. Seus pés descalços não faziam barulho no chão de madeira. Ele havia estado nesta casa inúmeras vezes como propriedade de Travis, servindo refeições, limpando quartos e mantendo a fachada de escravo obediente. Agora ele se movia pelo layout familiar com um propósito mortal. Subindo as escadas em direção ao quarto onde seu senhor dormia, ao lado de sua esposa, Sally, e seu filho pequeno, Joseph Travis, havia comprado Nat poucos meses antes, tratando-o com o que considerava uma bondade incomum. Travis permitiu que Nat conduzisse cultos religiosos para os escravos nas plantações vizinhas, nunca suspeitando que essas reuniões eram sessões de planejamento para a rebelião armada. Ele até expressara orgulho em possuir um escravo tão educado e articulado, vangloriando-se para os vizinhos sobre a inteligência e os dons espirituais de Nat. Essa relação pessoal tornou o que aconteceu em seguida ainda mais chocante para aqueles que descobriram o rescaldo. Nat estava na soleira do quarto principal, observando Travis dormir à luz pálida que filtrava pelas cortinas de gaze. Por um momento, a dúvida o paralisou. Este era o ponto sem retorno. Uma vez que ele desse o primeiro golpe, não haveria recuo, nem perdão, nem retorno à segurança relativa da escravidão. Mas então, ele se lembrou das visões que o haviam trazido a este momento. O comando divino para tirar seu povo do cativeiro. O precedente bíblico da violência sancionada por Deus contra os opressores de seu povo escolhido. O machado caiu com força devastadora, esmagando o crânio de Travis e matando-o instantaneamente. Sally Travis acordou para ver o sangue de seu marido se espalhando pela cama. Seu grito foi interrompido por um segundo golpe que encerrou sua vida antes que ela pudesse compreender totalmente o que estava acontecendo. Os choros do bebê duraram apenas alguns instantes antes que o silêncio retornasse à casa, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Nat e pelos passos de seus seguidores entrando atrás dele. "Está consumado", sussurrou Nat, olhando para a carnificina que havia criado. As palavras ecoavam a declaração final de Cristo na cruz. Mas neste contexto, elas anunciavam não a salvação, mas o início de uma guerra que aterrorizaria a Virgínia e remodelaria as atitudes americanas em relação à escravidão.
O pregador gentil que havia batizado convertidos brancos tornara-se um guerreiro que não mostrava misericórdia aos seus inimigos. Henry Porter rapidamente revistou a casa em busca de armas enquanto Sam Francis assegurava o celeiro e os anexos. Eles encontraram 2 espingardas, várias pistolas e uma coleção de armas brancas que armariam a crescente força rebelde. Mais importante, eles apreenderam cavalos que permitiriam um movimento rápido entre as plantações, uma vantagem crucial na guerra móvel que planejavam conduzir. O próximo alvo dos rebeldes foi a plantação vizinha de Salatiel Francis, o senhor de Sam, e um homem conhecido em todo o condado por seu tratamento particularmente severo de pessoas escravizadas. Francis havia separado famílias pela venda, administrado chicotadas brutais por pequenas infrações e abusado sexualmente de mulheres escravizadas sob seu controle. Sua plantação representava tudo o que Nat e seus seguidores estavam lutando para destruir. O ataque à plantação de Francis seguiu o mesmo padrão estabelecido na casa Travis, mas com crescente confiança e eficiência. Os rebeldes cercaram os edifícios antes do amanhecer, impedindo a fuga ou o aviso aos vizinhos. Sam Francis, que conhecia cada detalhe do layout da plantação, liderou o assalto à casa principal enquanto outros rebeldes asseguravam os alojamentos dos escravos e reuniam recrutas adicionais. Salatiel Francis morreu em sua cama, morto pelo mesmo homem que brutalizara por anos. Sua esposa e filhos sofreram o mesmo destino, vítimas de uma violência que não fazia distinção entre combatentes e civis. Os rebeldes justificaram essa matança indiscriminada, apontando para a própria falha da escravidão em distinguir entre culpados e inocentes. Crianças escravizadas nasciam na escravidão, independentemente de suas ações pessoais. E famílias escravizadas eram desfeitas para satisfazer os interesses econômicos dos brancos. Os alojamentos de escravos na plantação Francis renderam 1 dúzia de novos recrutas, homens que esperavam há anos por uma oportunidade de reagir a seus opressores. Alguns se juntaram com entusiasmo, tendo ouvido Nat pregar sobre libertação divina e resistência armada. Outros exigiram persuasão, aterrorizados com as consequências que se seguiriam se a rebelião falhasse. Alguns recusaram-se completamente, com muito medo ou ceticismo para arriscar suas vidas por um sonho que parecia impossível. Ao nascer do sol, a força de Nat havia crescido de 7 para quase 20 homens, todos montados e armados com uma mistura de ferramentas agrícolas, armas de caça e implementos apreendidos de suas vítimas. Eles se moviam com crescente velocidade e confiança pela paisagem do condado de Southampton, seguindo uma rota cuidadosamente planejada que os levaria primeiro às plantações mais isoladas, ganhando força antes de confrontar posições mais fortemente defendidas. O sucesso da rebelião dependia de manter o ímpeto e impedir que as autoridades brancas organizassem uma resistência eficaz. Cada ataque tinha que ser rápido e completo, não deixando sobreviventes para avisar plantações vizinhas ou convocar unidades da milícia. Os rebeldes entendiam que estavam correndo contra o tempo, uma vez que a notícia da revolta chegasse a Jerusalém ou a outros centros populacionais. A resposta militar organizada se tornaria inevitável. O terceiro alvo era a plantação da senhora Piety Ree, uma viúva que dependia de um capataz idoso para gerenciar sua propriedade e força de trabalho escrava. Os rebeldes cercaram a casa assim que a família estava sentando-se para o café da manhã, prendendo-os lá dentro antes que pudessem escapar ou resistir. O ataque foi concluído em minutos, adicionando mais 3 mortes ao crescente número de vítimas e vários recrutas ao exército rebelde. Em cada plantação, Nat seguia o mesmo ritual. Após garantir a área e eliminar a resistência branca, ele reuniria os escravos e faria um discurso apaixonado sobre a libertação divina e o imperativo religioso para a resistência armada. Ele citava passagens bíblicas sobre Moisés, tirando os israelitas do cativeiro, sobre a guerra de Deus contra os inimigos de seu povo, sobre o triunfo final do bem sobre o mal. Alguns ouvintes se juntaram imediatamente, outros ficaram para trás, e alguns tentaram ativamente alertar as autoridades brancas sobre o perigo que se aproximava. O quarto grande ataque da rebelião visou a plantação de Nathaniel Francis,
um dos mais ricos proprietários de escravos do condado de Southampton e um homem cuja crueldade o tornara particularmente odiado na comunidade escravizada. Francis possuía mais de 50 escravos e tinha a reputação de usar a violência para manter a disciplina e extrair a máxima produtividade de sua força de trabalho. O ataque à plantação de Francis marcou o primeiro encontro da rebelião com a resistência organizada. Nathaniel Francis estava fora a negócios, mas seu capataz e vários vizinhos brancos haviam se reunido na casa principal depois de ouvir rumores de problemas na área. Quando os rebeldes se aproximaram, eles enfrentaram tiros de defensores barricados que haviam se preparado para um cerco. A batalha que se seguiu durou várias horas e demonstrou tanto o potencial quanto as limitações da rebelião escrava na América antes da guerra. Os rebeldes lutaram com coragem desesperada, sabendo que a captura significaria morte certa, mas lhes faltava treinamento e coordenação militar. Vários rebeldes foram feridos no ataque, e 2 foram mortos quando tentaram invadir a casa principal diretamente. Henry Porter se destacou durante a batalha liderando uma manobra de flanco que permitiu aos rebeldes incendiar anexos e forçou os defensores a abandonar suas posições. Seu pensamento tático e bravura pessoal inspiraram outros rebeldes e demonstraram o potencial militar que os escravos podiam exibir ao lutar por sua liberdade. A vitória na plantação de Francis trouxe recompensas significativas. Os rebeldes capturaram um arsenal substancial de armas, incluindo rifles de grau militar que haviam sido armazenados para uso da milícia. Eles também libertaram o maior grupo de escravos já encontrado, adicionando mais de 20 novos recrutas à sua força. Mais importante, provaram que a resistência branca organizada podia ser superada por meio de planejamento cuidadoso e assalto determinado. Ao meio-dia de 22 de agosto, Nat Turner comandava uma força de quase 60 homens armados, todos montados e carregando uma variedade de armas, desde ferramentas agrícolas até armas de fogo militares. A rebelião havia atingido um ímpeto que parecia justificar a visão de Nat de apoio divino à causa da libertação. As autoridades brancas permaneciam alheias ao escopo da revolta e várias outras plantações jaziam entre os rebeldes e seu alvo final de Jerusalém. O sucesso dos rebeldes criou uma transformação psicológica tão importante quanto suas conquistas militares. Homens que viveram suas vidas inteiras em submissão e medo estavam experimentando o poder intoxicante da resistência violenta. Eles haviam matado seus opressores com impunidade, apreendido propriedades e armas e demonstrado que o sistema aparentemente invencível da escravidão poderia ser desafiado com sucesso. Esse empoderamento psicológico se mostraria crucial para sustentar o moral rebelde durante as batalhas cada vez mais difíceis que se aproximavam. Os ataques da tarde seguiram o padrão estabelecido pela manhã, mas com maior eficiência e coordenação. Os rebeldes se dividiram em várias unidades que poderiam atacar várias plantações simultaneamente, maximizando a confusão entre os defensores brancos e impedindo a formação de resistência organizada. Nat manteve o comando geral, mas as unidades individuais operavam com considerável autonomia sob líderes como Henry Porter e Sam Francis. A plantação de James W. Parker caiu em um ataque relâmpago que matou 5 residentes brancos e rendeu armas e cavalos adicionais. A casa de Catherine Whitehead, uma viúva idosa, foi invadida apesar da resistência desesperada de seus familiares. Cada vitória trazia mais recrutas e recursos, mas também aumentava a probabilidade de que as autoridades brancas logo mobilizassem uma força avassaladora contra a rebelião. O impacto psicológico da rebelião estendeu-se muito além das fronteiras do condado de Southampton. A notícia da revolta espalhou-se pelas comunidades escravizadas da Virgínia como um incêndio, levada pelas redes de comunicação informais que conectavam escravos por vastas distâncias. Em plantações a centenas de quilômetros de distância, escravos sussurravam sobre o pregador que havia reagido aos seus opressores e o exército de libertação que marchava em direção a Jerusalém. A resposta inicial das autoridades brancas foi confusa e ineficaz. A natureza dispersa dos primeiros ataques impediu a coleta de informações coerentes, e relatórios conflitantes dificultaram a avaliação do verdadeiro alcance da rebelião.
Alguns oficiais descartaram os primeiros relatos como boatos exagerados, enquanto outros pediram intervenção militar imediata. Essa confusão deu aos rebeldes horas preciosas para consolidar seus ganhos e se preparar para as batalhas maiores que se aproximavam. No final da tarde, no entanto, a situação começou a mudar. Sobreviventes das plantações atacadas haviam chegado a Jerusalém com notícias da revolta, e unidades da milícia local estavam sendo mobilizadas para a implantação imediata. Tropas federais em Fort Monroe, localizado a cerca de 80 quilômetros do condado de Southampton, receberam ordens para se preparar para operações de combate contra os rebeldes. A janela de oportunidade para expandir a rebelião estava se fechando rapidamente. O último grande sucesso dos rebeldes veio na plantação de Levi Waller, onde mataram 10 residentes brancos e recrutaram o maior grupo de novos seguidores. O ataque a Waller levou a força de Nat ao seu tamanho máximo de aproximadamente 80 homens, mas também marcou o início do declínio da rebelião. Vários recrutas estavam mal armados e inadequadamente preparados para o combate, enquanto outros permaneciam incertos sobre seu compromisso com a luta violenta que se aproximava. Ao anoitecer de 22 de agosto, Nat Turner enfrentou a decisão crucial que determinaria o destino final de sua rebelião. Sua força havia crescido além de suas mais loucas expectativas, mas ele sabia que o tempo estava se esgotando. As autoridades brancas certamente estavam mobilizando forças superiores, e cada hora de atraso aumentava a probabilidade de enfrentar resistência militar organizada. Os rebeldes tinham duas escolhas: avançar em direção a Jerusalém, em uma tentativa desesperada de tomar a sede do condado, ou dispersar-se pelo campo e tentar manter a resistência de guerrilha a partir de fortalezas na floresta. Nat escolheu avançar em direção a Jerusalém, impulsionado por sua convicção religiosa de que Deus entregaria a cidade em suas mãos, assim como a intervenção divina havia permitido aos israelitas capturar as cidades de Canaã. Essa decisão refletiu tanto sua maior força quanto sua fraqueza fundamental como líder militar. Sua fé absoluta no apoio divino lhe deu a coragem de tentar tarefas aparentemente impossíveis. Mas também o levou a subestimar os desafios práticos que sua rebelião enfrentava. A marcha em direção a Jerusalém começou ao pôr do sol de 22 de agosto, com quase 80 rebeldes, movendo-se em formação frouxa pelas estradas que levavam à sede do condado. Eles haviam percorrido menos de 5 quilômetros quando encontraram sua primeira resistência organizada significativa. Uma força apressadamente reunida de 18 homens brancos havia se barricado em uma escola e abriu fogo contra os rebeldes que se aproximavam. A Batalha de Parker's Field, como os historiadores mais tarde chamariam este confronto, marcou o ponto de virada da rebelião. Os defensores brancos eram superados em número de 4-1, mas possuíam armas superiores, treinamento militar e posições defensivas. Quando os rebeldes tentaram um assalto frontal, sofreram pesadas baixas e foram forçados a recuar em confusão. A derrota em Parker's Field abalou a confiança dos rebeldes e demonstrou as limitações de suas capacidades militares. Vários homens foram mortos ou feridos. Outros começaram a desertar, e a força sobrevivente perdeu grande parte da coesão que havia caracterizado seus sucessos anteriores. Nat tentou reunir seus seguidores com lembretes de sua missão divina, mas a dura realidade da derrota militar minou a fé no apoio de Deus à sua causa. Durante a noite de 22 a 23 de agosto, a força rebelde continuou a desintegrar-se, enquanto os homens se afastavam para buscar esconderijos em florestas e pântanos familiares. Ao amanhecer, menos de 20 homens permaneceram com Nat, e esses sobreviventes estavam mal armados, desmoralizados e enfrentando a perspectiva de confrontar forças inimigas vastamente superiores. A rebelião, que parecia destinada à vitória horas antes, estava desmoronando em fuga desesperada e derrota inevitável. O confronto final ocorreu ao amanhecer de 23 de agosto, quando os rebeldes restantes encontraram uma força da milícia da Virgínia perto da plantação do Dr. Simon Blunt. Os milicianos estavam bem armados, profissionalmente treinados e comandados por oficiais com experiência militar. Os rebeldes, exaustos de 2 dias de luta e fuga constantes, só puderam oferecer resistência simbólica antes de se dispersarem pelo campo.
Nat Turner escapou da batalha final e desapareceu nas densas florestas e pântanos do condado de Southampton, iniciando um período de ocultação que duraria mais de 2 meses. Sua rebelião havia terminado, mas seu impacto reverberaria pela sociedade americana por gerações. Em menos de 48 horas, ele havia liderado a rebelião de escravos mais sangrenta da história americana, matando quase 60 residentes brancos e demonstrando que os escravos possuíam tanto a coragem quanto a capacidade para resistência violenta organizada. O pregador, que iniciara a rebelião com orações e citações bíblicas, a encerrou como um fugitivo, escondido na selva da Virgínia, sustentado por uma fé inabalável de que havia seguido a vontade de Deus, independentemente das consequências terrenas. O menino, que desenhara símbolos misteriosos na terra, de fato mudara a história, embora não da maneira que havia imaginado quando a rebelião começou. Por 67 dias, Nat Turner permaneceu um dos homens mais procurados da América, escondido nos pântanos e florestas do condado de Southampton, enquanto centenas de homens armados vasculhavam cada caverna, árvore oca e prédio abandonado em busca do pregador que aterrorizara a Virgínia. A rebelião durou apenas 48 horas, mas seu líder desaparecera como fumaça na selva que conhecera desde a infância. Caçadores de recompensas, tropas federais e milícias locais vasculharam o campo, seguindo pistas falsas e perseguindo sombras, enquanto Turner sobrevivia de vegetais crus, roubados de jardins e água da chuva coletada em recipientes improvisados. A caçada a Nat Turner tornou-se a maior operação de busca na história da Virgínia até aquele ponto. O governador John Floyd colocou uma recompensa de US $500 pela cabeça de Turner, equivalente a mais de US $15. 000 hoje, enquanto as autoridades locais adicionaram recompensas adicionais que elevaram o total para mais de US $1.100. Jornais de todo o Sul publicaram descrições detalhadas do fugitivo, alertando os leitores para estarem atentos a um negro de pele escura de estatura média com uma cicatriz na testa e uma expressão incomumente intensa nos olhos. Mas Turner possuía vantagens que seus perseguidores não conseguiam igualar. Ele conhecia cada riacho, caverna e esconderijo nas densas florestas do condado de Southampton. Suas experiências de infância explorando os pântanos o ensinaram a se mover silenciosamente pela vegetação rasteira e a sobreviver com o que a natureza selvagem podia oferecer. Mais importante, ele manteve o apoio de pelo menos alguns escravos que forneciam comida, informações e avisos sobre grupos de busca, mesmo com grande risco pessoal. A pressão psicológica da perseguição constante cobrou um preço severo na condição física e mental de Turner. Ele perdeu um peso significativo durante suas semanas escondido. Suas roupas se deterioraram em trapos e sua aparência tornou-se cada vez mais selvagem e desesperada. Várias vezes ele foi avistado por grupos de busca e forçado a fugir mais para os pântanos, abandonando as poucas posses que havia conseguido reunir. O homem que antes pregava com eloquência e autoridade foi reduzido a um animal caçado, vivendo à margem da sobrevivência. Durante seu tempo escondido, Turner experimentou uma profunda crise espiritual que desafiou suas crenças fundamentais sobre a providência divina e sua missão profética. O fracasso da rebelião e as brutais represálias contra escravos inocentes o forçaram a confrontar a possibilidade de que suas visões haviam sido falsas e sua interpretação da vontade de Deus havia sido fatalmente falha. Ele passou longas horas em oração e meditação, buscando entender por que o Todo-Poderoso havia permitido que sua missão divinamente inspirada terminasse em um desastre tão aparente. No entanto, Turner nunca abandonou completamente sua convicção de que a rebelião havia sido justificada e necessária, na confissão que mais tarde daria a seu advogado. Ele manteve que havia seguido os mandamentos de Deus, conforme revelados por meio de visões e interpretações bíblicas. Ele não expressou arrependimento pela violência que havia iniciado, argumentando que a própria escravidão era uma forma de violência que justificava a resistência armada daqueles que ela oprimia. Essa certeza inabalável sobre a retidão de sua causa
caracterizaria o comportamento de Turner durante seu julgamento e execução. O fim chegou em 30 de outubro de 1831, quando um fazendeiro local chamado Benjamin Phipps descobriu Turner escondido em uma caverna perto do rio Nottoway. Phipps estava verificando sua propriedade em busca de danos causados por tempestades, quando notou que alguém havia desenterrado batatas de seu campo. Seguindo o rastro da terra revolvida, ele encontrou Turner agachado em um abrigo improvisado construído com toras caídas e folhas secas. O homem mais procurado da América se rendeu sem resistência, fraco e exausto demais para fugir ou lutar. A captura de Turner causou sensação em todo o sul e além. Repórteres de jornais correram para o condado de Southampton para entrevistar o homem que havia liderado a rebelião de escravos mais sangrenta da América. Enquanto funcionários do governo se preparavam para um julgamento que atrairia a atenção nacional, o prisioneiro foi transportado para Jerusalém sob forte guarda. Sua aparência chocava aqueles que se lembravam do pregador confiante que outrora batizara convertidos brancos no rio Nottoway. A prisão em Jerusalém tornou-se o ponto focal de intenso interesse público no caso de Turner. Multidões se reuniam diariamente, esperando vislumbrar o infame rebelde. Enquanto repórteres e curiosos tentavam obter acesso ao prisioneiro, as autoridades locais, temendo tentativas de resgate ou violência vigilante, cercaram a prisão com guardas armados e restringiram o acesso a um pequeno número de visitantes oficiais. O visitante mais importante de Turner foi Thomas Ruffin Gray, um advogado local que havia sido nomeado para fornecer representação legal ao prisioneiro. Gray era ele próprio um proprietário de escravos, mas também um advogado ambicioso que reconheceu o significado histórico do caso de Turner e o lucro potencial a ser obtido com a publicação da história do rebelde. Ao longo de vários dias no início de novembro, Gray conduziu extensas entrevistas com Turner, registrando o que ficaria conhecido como as Confissões de Nat Turner. Essas confissões fornecem o relato em primeira mão mais detalhado da rebelião e das motivações de Turner, embora os historiadores debatam quão precisamente elas representam suas palavras reais versus a interpretação e intervenção editorial de Gray. Turner descreveu suas visões de infância em detalhes, explicou suas justificativas religiosas para a violência e forneceu um relato cronológico do planejamento e execução da rebelião. Mais notavelmente, ele não expressou remorso pelas mortes que causou, mantendo que havia agido como instrumento de Deus ao derrubar os opressores de seu povo. Cristo não foi crucificado? Perguntou Turner a Gray, quando questionado sobre sua disposição de morrer por suas crenças. A comparação com Jesus refletia a contínua convicção de Turner de que ele havia servido como um libertador divinamente nomeado, independentemente das consequências terrenas de sua missão. Essa autoconcepção messiânica influenciaria como tanto apoiadores quanto oponentes interpretariam seu legado nos anos seguintes à sua morte. O julgamento de Nat Turner começou em 5 de novembro de 1831 no Tribunal do Condado de Southampton, em Jerusalém. Os procedimentos atraíram enorme atenção, com espectadores viajando de toda a Virgínia e estados vizinhos para testemunhar os processos legais contra o mais notório rebelde escravo da América. O tribunal estava lotado, com guardas armados mantendo a ordem e evitando distúrbios da multidão emocionada. A defesa de Turner foi em grande parte simbólica, uma vez que a lei da Virgínia oferecia pouca proteção para escravos acusados de crimes contra brancos. Gray não tentou negar o papel de Turner na organização e liderança da rebelião. Em vez disso, argumentou que seu cliente era mentalmente doente e, portanto, não responsável por suas ações. Essa defesa de insanidade refletia suposições brancas comuns de que apenas a deficiência mental poderia explicar por que um escravo organizaria resistência violenta contra a ordem natural da escravidão. A promotoria, liderada pelo promotor público James Tresvant, retratou Turner como um fanático perigoso cujos delírios religiosos o levaram a cometer crimes indizíveis contra famílias brancas inocentes. Tresvant enfatizou a brutalidade dos ataques, particularmente as mortes de mulheres e crianças,
argumentando que as ações de Turner demonstravam a selvageria inerente que os brancos acreditavam caracterizar a raça africana. O julgamento, portanto, tornou-se tanto sobre o reforço de estereótipos raciais quanto sobre a determinação da culpa legal. Turner, por sua vez, permaneceu em grande parte em silêncio durante os procedimentos, falando apenas quando diretamente questionado pelo tribunal. Seu comportamento era calmo e digno, não mostrando sinais da doença mental que seu advogado alegava como defesa. Quando perguntado se tinha algo a dizer antes da sentença, Turner supostamente respondeu: "Fiz uma confissão completa ao Sr. Gray e não tenho mais nada a dizer." Essa aceitação estoica de seu destino impressionou até mesmo seus inimigos e contribuiu para a complexa lenda que cresceria em torno de sua memória. O veredicto nunca esteve em dúvida. Em 5 de novembro de 1831, após menos de 2 horas de deliberação, o júri considerou Nat Turner culpado de fazer rebelião e planejar uma insurreição. O juiz Jeremiah Cobb o sentenciou à morte por enforcamento, a ser cumprida em 11 de novembro. A sentença foi recebida com a aprovação dos espectadores brancos no tribunal, embora alguns observadores tenham notado que Turner recebeu a notícia de sua iminente execução com notável compostura. Os dias entre a sentença e a execução de Turner foram preenchidos com intensa atividade, enquanto as autoridades se preparavam para o que esperavam ser um grande evento público. O enforcamento foi marcado para acontecer na praça da cidade de Jerusalém, com convites enviados a dignitários de toda a Virgínia e de outros lugares. O governador John Floyd declarou 11 de novembro um dia de ação de graças pela captura e julgamento do líder rebelde. Enquanto unidades da milícia foram posicionadas em todo o condado de Southampton para evitar qualquer tentativa de resgate ou violência retaliatória, Turner passou sua última semana em intensa contemplação religiosa, reunindo-se com vários ministros que tentaram convencê-lo a renunciar à sua rebelião e buscar perdão por seus crimes. Essas conversas, registradas por várias testemunhas, revelam um homem que permaneceu convencido de sua missão divina, mesmo diante da morte. Quando perguntado se lamentava a violência que havia iniciado, Turner teria respondido: "Cristo não foi crucificado, e por sua morte, milhões não foram salvos." Essa comparação com a morte sacrificial de Jesus refletia a crença contínua de Turner de que sua rebelião, quaisquer que fossem suas consequências imediatas, acabaria contribuindo para a libertação de seu povo. Em 11 de novembro de 1831, centenas de espectadores se reuniram em Jerusalém para testemunhar a execução de Nat Turner. O condenado foi levado de sua cela ao meio-dia, caminhando firmemente até a forca que havia sido erguida na praça da cidade. Relatos contemporâneos o descrevem como mantendo sua dignidade durante todo o processo, não mostrando sinais de medo ou arrependimento ao enfrentar seus momentos finais. Turner teve a oportunidade de fazer uma declaração final à multidão, mas recusou, mantendo o silêncio que caracterizara seu comportamento durante todo o julgamento. Algumas testemunhas afirmaram que ele parecia estar orando silenciosamente enquanto o laço era colocado em seu pescoço, enquanto outros relataram que ele observava a multidão com o mesmo olhar intenso que caracterizara sua pregação. Aproximadamente às 12h30, a porta falsa se abriu e Nat Turner morreu, encerrando a vida do homem que havia liderado a rebelião de escravos mais sangrenta da América. O rescaldo imediato da execução de Turner foi marcado por um grotesco carnaval de caça a souvenirs e mutilação corporal que refletia o profundo ódio racial que sua rebelião havia desencadeado. A multidão correu para coletar pedaços da corda usada no enforcamento. Enquanto o corpo de Turner foi submetido a várias indignidades, incluindo esfolamento e desmembramento. Seu crânio teria sido mantido como um troféu por famílias brancas locais, enquanto outras partes do corpo foram distribuídas como lembranças macabras do fim da rebelião. Mas a morte de Turner marcou apenas o início do impacto mais amplo da rebelião na sociedade americana. A revolta aterrorizou os brancos do Sul e os forçou a confrontar a realidade de que sua população escravizada abrigava um profundo ressentimento e a capacidade de violência organizada,
O impacto psicológico estendeu-se muito além do condado de Southampton, pois os proprietários de escravos em todo o sul começaram a questionar suas suposições sobre o contentamento e a docilidade dos escravos. A resposta imediata foi uma onda de legislação repressiva destinada a prevenir futuras rebeliões por meio de um controle mais rigoroso das populações escravizadas. A Virgínia e outros estados do sul aprovaram novas leis restringindo o movimento dos escravos, proibindo sua educação e limitando suas atividades religiosas. O direito dos escravos de se reunir para o culto foi severamente restringido, enquanto ensinar escravos a ler ou escrever se tornou um crime punível com prisão ou pesadas multas. Essas novas restrições representaram um endurecimento significativo do sistema escravista em resposta à rebelião de Turner. Anteriormente, alguns estados do sul permitiam educação limitada para escravos e supervisão relativamente relaxada de suas atividades religiosas. A revolta de Turner demonstrou que a alfabetização e a liderança religiosa podiam servir como ferramentas para organizar a resistência, levando à sua supressão sistemática em todo o sul. A rebelião também desencadeou uma onda maciça de violência vigilante contra escravos inocentes em toda a Virgínia e estados vizinhos. Nas semanas seguintes à revolta, turbas brancas mataram cerca de 200 negros escravizados e livres que não tinham conexão com a rebelião de Turner. Essas execuções extrajudiciais foram realizadas sem processo legal, pois brancos aterrorizados buscavam vingança contra qualquer alvo negro disponível. A escala das represálias chocou até mesmo alguns brancos do sul que apoiavam a escravidão, mas se opunham à violência sem lei. Edmund Ruffin, um proeminente fazendeiro da Virgínia, escreveu que o massacre dos negros havia sido quase inferior em barbárie às atrocidades cometidas pelos próprios insurgentes. Essa crítica vinda de dentro da classe proprietária de escravos destacou as contradições morais que a rebelião de Turner expôs na sociedade sulista. Se esta jornada o comoveu, inscreva-se, curta e comente qual parte da história o tocou mais. Seu engajamento mantém essas vozes vivas e inspira novos conteúdos sobre resistência e coragem. O impacto político da rebelião de Turner estendeu-se muito além das fronteiras da Virgínia, influenciando os debates nacionais sobre a escravidão e contribuindo para as crescentes tensões seccionais que eventualmente levariam à guerra civil. Abolicionistas do Norte aproveitaram a revolta como prova de que a escravidão era inerentemente instável e moralmente indefensável, enquanto políticos do Sul a usaram para justificar defesas mais agressivas de sua peculiar instituição. William Lloyd Garrison, editor do jornal abolicionista The Liberator, publicou uma extensa cobertura da rebelião de Turner e seu rescaldo, argumentando que a violência era o resultado inevitável de manter seres humanos em cativeiro. O que há muito tempo prevíamos começou a se cumprir, escreveu Garrison. O primeiro passo do terremoto que finalmente derrubará o edifício da opressão sem deixar pedra sobre pedra foi dado. As respostas do Sul a esses comentários do Norte revelaram a profunda paranoia que a rebelião de Turner havia criado entre os proprietários de escravos. Muitos se convenceram de que a agitação abolicionista era diretamente responsável por incitar a agitação dos escravos, levando a exigências de legislação federal para suprimir publicações anti-escravistas e impedir sua circulação no Sul. Essas exigências contribuiriam para a crescente crise constitucional sobre a autoridade federal versus estadual que caracterizou o período anterior à guerra. O impacto da rebelião nos próprios escravos foi complexo e contraditório. Por um lado, as brutais represálias e o aumento das restrições tornaram a vida diária mais difícil e perigosa para todos os negros, fossem escravos ou livres. Por outro lado, o exemplo de Turner demonstrou que a resistência era possível e que os escravos possuíam a coragem e a capacidade de reagir a seus opressores. Frederick Douglass, que escapou da escravidão em Maryland apenas 7 anos após a rebelião de Turner, mais tarde escreveu sobre seu impacto inspirador nos escravos em todo o Sul. A insurreição de Southampton não foi estéril de bons resultados, observou Douglass.
O espírito mestre desse caso foi Nat Turner, um homem cujo próprio nome causou um calafrio de terror em todo o sul escravista. Esse calafrio de terror funcionou das duas maneiras. Embora assustasse os brancos, também inspirou os escravos com a prova de que sua condição não era permanente ou imutável. O impacto cultural da rebelião de Turner estendeu-se à literatura, religião e consciência popular americanas de maneiras que continuam a ressoar hoje. Sua história tornou-se um símbolo poderoso para ambos os lados no debate sobre a escravidão, com abolicionistas celebrando-o como um lutador pela liberdade, enquanto defensores da escravidão usaram sua violência para justificar suas alegações sobre a selvageria negra e a necessidade do controle branco. O romance de Harriet Beecher Stowe, A Cabana do Pai Tomás, publicado em 1852, continha referências claras à rebelião de Turner em sua representação da capacidade dos escravos tanto para a paciência cristã quanto para a resistência violenta. O personagem de George Harris, que ameaça matar qualquer um que tente recapturar sua família, incorporava o espírito de resistência armada que Turner tornara famoso. O romance de Stowe, que Abraham Lincoln teria chamado de O Livro que Fez Esta Grande Guerra, ajudou a transformar Turner de um bicho-papão regional em um símbolo nacional. As dimensões religiosas do legado de Turner mostraram-se particularmente complexas e duradouras. Suas alegações de inspiração divina e seu uso de imagens bíblicas para justificar a violência criaram debates teológicos que continuam a influenciar a teologia da libertação e os movimentos de justiça social. Alguns líderes cristãos abraçaram Turner como um Moisés moderno que atendeu ao chamado de Deus para tirar seu povo do cativeiro, enquanto outros condenaram seus métodos, embora reconhecendo a justiça de sua causa. A influência de Turner em subsequentes rebeliões de escravos e movimentos de resistência foi significativa, mas muitas vezes indireta. A brutal repressão que se seguiu à sua revolta tornou a rebelião armada em larga escala mais difícil de organizar. Mas seu exemplo continuou a inspirar atos individuais de resistência e revoltas de menor escala durante todo o período anterior à guerra. O conhecimento de que um pregador escravo havia organizado e liderado com sucesso uma rebelião que matou 60 brancos tornou-se parte da memória coletiva das comunidades escravizadas em todo o Sul. A Guerra Civil, que começou 30 anos após a rebelião de Turner, cumpriria muitas de suas profecias sobre o julgamento divino contra o sistema escravista. Quando Abraham Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação em 1863, alguns observadores notaram a ironia de que a visão de Turner de libertação violenta havia sido substituída por um decreto presidencial apoiado pelo poder militar federal. No entanto, a rebelião de Turner ajudou a criar as condições políticas que tornaram a emancipação possível, demonstrando a instabilidade inerente da escravidão e sua falência moral. Durante a Guerra Civil, oficiais militares da União descobriram que o nome de Turner permanecia poderoso entre os escravos que se juntavam em massa ao Exército Federal à medida que avançava pelo Sul. Frederick Douglass, que serviu como recrutador para regimentos negros, relatou que muitos voluntários mencionaram a rebelião de Turner como inspiração para sua decisão de pegar em armas contra seus antigos senhores. A profecia do pregador de uma guerra entre as raças havia se tornado realidade, embora não da maneira que ele havia previsto. A Era da Reconstrução viu as primeiras tentativas sérias de historiadores para documentar a rebelião de Turner e avaliar sua significância na história americana. William Wells Brown, um dos primeiros proeminentes historiadores negros da América, incluiu Turner em sua obra de 1863, The Black Man, His Antecedents, His Genius and His Achievements, retratando-o como uma figura heróica que havia dado um golpe necessário contra a tirania. No entanto, o fim da reconstrução e o surgimento do Jim Crow, a segregação trouxe novos esforços para suprimir a memória de Turner e minimizar sua significância histórica. Historiadores do Sul do final do século XIX e início do século XX tipicamente retratavam a rebelião como obra de um fanático delirante, enfatizando as mortes de mulheres e crianças brancas
enquanto ignoravam a violência sistemática da própria escravidão. Essa revisão histórica continuou até o século XX, refletida em retratações da cultura popular que ignoravam Turner completamente ou o retratavam como um fanático religioso enlouquecido. O filme de 1915, O Nascimento de uma Nação, que glorificava o Ku Klux Klan e retratava a reconstrução como um desastre para o Sul, incluiu cenas claramente inspiradas na rebelião de Turner, que reforçavam estereótipos racistas sobre a violência negra e a necessidade do controle branco. O movimento pelos direitos civis das décadas de 1950 e 1960 trouxe um renovado interesse em a história de Turner e uma reinterpretação fundamental de seu significado histórico. Líderes como Malcolm X e Stokely Carmichael citaram Turner como um dos primeiros defensores da autodefesa armada contra a opressão racial, enquanto acadêmicos começaram a examinar sua rebelião dentro do contexto mais amplo da resistência à escravidão e à injustiça racial. O romance de William Styron, de 1967, As Confissões de Nat Turner, ganhou o prêmio Pulitzer, mas também gerou enorme controvérsia por sua representação psicológica de Turner e sua interpretação de suas motivações. Muitos intelectuais e ativistas negros criticaram o romance de Styron por perpetuar estereótipos racistas e por não compreender as queixas genuínas que motivaram a rebelião de Turner. A controvérsia destacou os debates em curso sobre quem tinha autoridade para contar a história de Turner e como ela deveria ser interpretada para o público contemporâneo. Historiadores modernos desenvolveram uma compreensão mais nuançada da rebelião de Turner, que a situa no contexto mais amplo da resistência escrava em todas as Américas. Acadêmicos como Eugene Genovese e Herbert Aptheker documentaram centenas de conspirações e rebeliões de escravos, demonstrando que a revolta de Turner fez parte de uma tradição contínua de resistência, e não de um surto isolado de violência. A relevância contemporânea da história de Turner estende-se para além do seu significado histórico para as lutas contínuas por justiça racial e direitos humanos. A sua vontade de usar a violência na busca da libertação continua a influenciar debates sobre a moralidade da resistência armada à opressão. Enquanto suas justificativas religiosas para a rebelião ressoam com os movimentos de teologia da libertação em todo o mundo em desenvolvimento, o movimento Black Lives Matter traçou conexões explícitas entre a resistência de Turner à escravidão e os protestos contemporâneos contra a violência policial e o racismo sistêmico. Ativistas citaram a rebelião de Turner como evidência de uma longa tradição de resistência negra à supremacia branca, argumentando que seu exemplo continua relevante para a compreensão das lutas modernas por justiça racial. Instituições educacionais começaram a incorporar um ensino mais abrangente sobre a rebelião de Turner e sua significância na história americana. O projeto Nat Turner, sediado na Universidade de Southampton, na Inglaterra, trabalha para preservar registros históricos e promover pesquisas acadêmicas sobre a rebelião e seu impacto no condado de Southampton, Virgínia. Marcadores históricos agora comemoram a rebelião e reconhecem sua importância na luta mais ampla contra a escravidão. O filme de 2016, O Nascimento de uma Nação, dirigido por Nate Parker, ofereceu uma nova interpretação cinematográfica da história de Turner, que enfatizou seu heroísmo e a justiça de sua causa, ao mesmo tempo em que reconhecia a complexidade de seus métodos. A retratação positiva de Turner no filme refletiu a mudança de atitudes sobre sua importância histórica e o crescente reconhecimento de que a resistência violenta à escravidão era compreensível e moralmente justificada. Em 11 de novembro de 2021, exatamente 190 anos após a execução de Turner, o governador da Virgínia, Ralph Northam, emitiu um perdão póstumo, reconhecendo que Turner foi julgado e condenado em um processo que violou o devido processo legal e outros direitos constitucionais. Embora em grande parte simbólico, o perdão refletiu o reconhecimento oficial de que Turner havia lutado contra um sistema injusto, em vez de cometer crimes merecedores de punição. O legado de Turner permanece contestado, mas inegavelmente significativo na história e memória americanas.
Sua rebelião demonstrou que os escravos possuíam tanto a capacidade quanto a vontade de resistir à sua opressão por meio da violência organizada, desafiando suposições fundamentais sobre a docilidade negra e a segurança branca. O fracasso da revolta ilustrou os enormes desafios enfrentados por qualquer movimento de resistência contra um sistema de opressão bem estabelecido. Mas sua própria ocorrência provou que tal resistência era possível. O pregador que havia desenhado símbolos misteriosos na terra quando criança de fato mudou a história, embora não da maneira que havia previsto. Sua rebelião durou apenas 2 dias, mas seu impacto continua a reverberar pela cultura e consciência americanas quase 2 séculos depois. Nat Turner permanece o que ele acreditava ser: uma figura profética cujas ações iluminaram verdades fundamentais sobre justiça, resistência e a luta humana pela liberdade que transcendem as circunstâncias específicas de seu tempo e lugar. O menino que tivera visões tornou-se o homem que as transformou em realidade, transformando a escravidão americana de uma instituição aparentemente estável em um sistema marcado por tensão constante e instabilidade máxima. Na morte, Nat Turner alcançou uma imortalidade que fez seu nome sinônimo da coragem de resistir à opressão, independentemente do custo pessoal envolvido nessa resistência.